Quero deixar um abraço para Renata no estado de São Paulo, na cidade de Franca, cidade das melhores botas country do mundo. Manda uma bota country cowboy dessas pra mim e Renata. Não seja ingrata. Também meu abraço para João Felipe na cidade de Capim Grosso, no estado da Bahia. Agora pegue sua asa de frango com um copo de coca e vamos para a escuridão. História 1. Em 1991, um menino de 12 anos chamado Jared Negretti foi fazer uma trilha em uma viagem de acampamento com sua tropa dos escoteiros, composta por outros 14 meninos. Eles estavam caminhando em direção ao cume do Monte San Gorgonio, na Floresta Nacional de San Bernardino, no sul da Califórnia. Jared era mais baixo e mais pesado do que os outros. Por volta das 18 horas, a 1000 pés de distância do cume, outro grupo de caminhantes avistou Jared ficando para trás e notificou o chefe dos escoteiros no cume. Eles disseram que o viram cortando o caminho pelas curvas da trilha quando estava descendo e foram orientados pelos outros caminhantes a não fazer isso e a permanecer na trilha. O chefe dos escoteiros, que era um caminhante experiente, disse que pegaria Jared no caminho de volta. Quando finalmente conseguiu descer a montanha para pegar Jared, ele não estava em lugar nenhum. Assim que o chefe dos escoteiros percebeu que Jared tinha desaparecido, levou os outros escoteiros de volta ao acampamento base e depois caminhou cerca de 8 quilômetros no escuro para buscar ajuda. Deputados do xerife junto com equipes de busca e resgate começaram a procurar uma área de 130 milhas quadradas da Floresta Nacional de San Bernardino. Era um terreno muito rochoso e arborizado. Em 3 dias, a busca deles se concentrou em uma área de 6 milhas quadradas, onde foi encontrada uma pegada que se acreditava ser de um dos tênis de Jared. Os buscadores também descobriram pedaços de carne seca e embalagens de doces que acredita-se terem sido deixados por Jared. Talvez o mais importante, sua câmera foi encontrada. No rolo de filme havia 12 fotos. A maioria eram paisagens tiradas pelo menino quando ele ainda estava com a tropa, mas a última foto mostrava um autorretrato em que ele parecia ter apontado a câmera para o próprio rosto com o flash ligado. É possível que ele tenha perdido a câmera quando escorregou em uma parte do lado da montanha. Pelo menos 70 policiais, incluindo alguns transportados por helicóptero e alguns a cavalo, foram mobilizados. Alguns helicópteros estavam equipados com infravermelho. Nas próximas 2 semanas, até 3.000 pessoas passaram 45.000 horas procurando em uma área de 50 milhas quadradas da Floresta Nacional de San Bernardino. A pergunta é: ele caiu da trilha e escorregou montanha abaixo? Embora seja possível, parece improvável que seu corpo não tenha sido encontrado nas proximidades das curvas da trilha que ele cortou. Alguns pensam que ele pode ter sido vítima de um ataque de urso, mas isso também parece improvável, já que não foram encontrados sinais de sangue, marcas de arrastamento ou outras evidências relacionadas a um ataque animal. Alguns acreditam que ele foi sequestrado por um predador, já que a montanha ainda é muito frequentada por caminhantes até hoje. 3 décadas depois, os restos mortais de Jared nunca foram encontrados. História 2. Em 2014, meu melhor amigo faleceu. Na época, eu estava na escola e fiquei arrasado, sem saber como seguiria vivendo até hoje, mesmo sendo casado e tendo filhos. Ainda sinto que minha vida é apenas um epílogo, como se minha vida tivesse sido pausada naquele dia em que descobri que ele morreu. É justo dizer que fiquei arrasado. De qualquer forma, me envolvi muito com os jogos de PC e costumava jogar Counter-Strike com outros amigos que conheci na faculdade. É engraçado, porque olhando para trás, nunca me senti sozinho, mesmo quando estava apenas eu e meus amigos estavam ocupados durante todo o dia. Uma noite, sonhei com ele. Ele me encontrou no Pilar da Lança, uma localização de um jogo de Pokémon que ambos adorávamos, e ele me abraçou. Era como se seu eu mais jovem tivesse amadurecido enquanto estava do outro lado. Senti a barba por fazer contra minha bochecha. Era surreal.
Mais adiante, ele me disse que eu precisava parar de me preocupar com ele e que ele sempre estaria comigo, seja no ônibus, relaxando em casa ou na faculdade. Ele disse que estava sempre lá. Então ele disse algo que sinceramente me deixou perplexo. Ele mencionou como era legal da minha parte deixar o lugar no final da cama livre para ele sentar, já que era o seu lugar favorito todas as noites. Ele adora me assistir jogar CSGO, especialmente com meus amigos. Essa conversa me fez rir. Ele disse que não importa onde ele esteja, ele sempre vai me encontrar e me fazer companhia. É louco porque, subconscientemente, eu sempre deixava minha cama livre, levando em consideração que meu quarto nem sempre está arrumado, mas, como adulto, melhorei nesse aspecto. Fico feliz por tê-lo conhecido e, mesmo quando estou em uma missão ou colocando meus filhos para dormir, ainda sinto a presença dele, o que me deixa feliz e nostálgico. Em 2017, fiz uma tatuagem em sua homenagem. Foi a minha primeira tatuagem. Só sinto falta do meu amigo. História 3. Em 2001, minha avó, a quem sempre chamei de vovó Pop-Pump, foi diagnosticada com câncer de próstata. Não sei os detalhes, mas lembro de pensar que não era tão grave, porque minha família minimizava constantemente a situação. Eu nunca havia passado por uma morte na família, nunca havia visto sequer uma pessoa morrendo, então eu não tinha como avaliar como a vovó Pop-Pump realmente estava. Aceitei a insistência do meu pai de que o pai dele estava indo muito bem. Eventualmente, os médicos disseram à minha família para levar a vovó Pop-Pump para casa. Meus pais me asseguraram que era porque ela estava melhorando. Obviamente, meu pai ia para a casa da minha avó e do vovô Pop todas as manhãs para ajudar no que pudesse, e todas as manhãs, depois de ter feito tudo o que podia por eles, ele voltava para casa e perguntava se eu e minha irmã queríamos ir vê-los. Obviamente, respondíamos que sim, então ele voltava para o carro e nos levava de volta à casa deles. Um dia, lembro de ter tido um sonho muito estranho. Era sobre cowboys e índios. Eu nunca tive interesse em filmes de faroeste, mas meu vovô Pop adorava. De repente, ele apareceu no meu sonho, ou melhor, na frente dele. Ele balbuciou algo inaudível e eu acordei. Olhei para o relógio, eram cerca de 7h30. Muito cedo para um garoto de 13 anos estar acordado, mas o sonho me abalou, então eu saí da cama. Minha irmã já estava acordada, o que também era estranho, então trocamos nossos bons dias e peguei um pouco de cereal. Por volta do meio-dia, meu pai chega em casa e, como de costume, pergunta se queremos ir ver a vovó e o vovô Pop. Nesse ponto, ele sabe que não precisa perguntar, mas os hábitos são difíceis de quebrar. Entramos no carro e seguimos para lá, e é aí que todos fingem surpresa por cortesia. Antes de desligar o carro, meu pai nos diz: "Pessoal, tenho uma notícia para vocês. O vovô Pop faleceu esta manhã." Fiquei atordoado por muitas razões. Primeiro, obviamente, porque eu achava que ele estava melhorando, e segundo, porque me lembrei do meu sonho e percebi o que ele significava. Meu vovô Pop estava se despedindo. Mais tarde, percebi que ele morreu por volta das 7h30 daquela manhã, no mesmo horário em que ele apareceu no meu sonho. Além disso, meu pai sempre levava nosso cachorro para a casa dos meus avós, um pequeno Jack Russell chamado Lucky. Lucky sempre se escondia embaixo da cama do hospital em que meu vovô Pop estava. No dia em que ele morreu, Lucky saiu de lá de baixo e, quando meu vovô Pop deu seu último suspiro, Lucky olhou para o canto distante do quarto e soltou um uivo arrepiante. Não é uma história muito fascinante, mas suponho que as histórias verdadeiras raramente sejam. História 4. Cerca de 10 anos atrás, eu estava em casa sozinho, pois ainda morava com meus pais na época. Eu tinha um amigo comigo, e a noite estava transcorrendo tranquilamente normalmente.
Estávamos jogando videogames cooperativos, como adolescentes costumam fazer, mas eventualmente acabamos mexendo em nossos celulares e navegando pelo Tumblr. Meu amigo acabou encontrando um arquivo de áudio de cerca de 40 a 50 minutos de um investigador particular contando sobre sua experiência durante uma investigação de assassinato que ele conduziu. Eu acredito que tenha acontecido no Texas, mas resumindo a história, no final desse arquivo de áudio, o investigador acreditava que a vítima havia sido exposta a um demônio ou entidade maligna que teria sido a causa da morte dessa pessoa. Ele afirmou no final do depoimento do caso que o demônio se alimenta do seu medo, e quanto mais você pensa nele, mais forte sua energia e presença ficam. Pelo que podíamos perceber, era um depoimento real e não uma paródia ou creepypasta. Eu e meus amigos ouvimos os cerca de 40 minutos completos do depoimento, ficamos fascinados, quase hipnotizados por ele, e depois tentamos voltar a jogar nosso jogo. Não demorou nem 5 minutos e a energia do meu quarto acabou, remotamente, sem grandes problemas. Apenas fui religar o disjuntor e ligar novamente. 3 minutos depois, aconteceu de novo. Desliguei e liguei o disjuntor novamente. 1 minuto depois, a mesma coisa, e isso continuou com intervalos de tempo cada vez menores até que a energia do meu quarto simplesmente não voltou mais. Na primeira vez, achamos que era apenas uma coincidência, mas nesse ponto o medo estava realmente presente e a ideia da entidade estava em nossas cabeças. Nesse ponto, já era meia-noite ou 1h da manhã, e meu amigo decidiu que não valia a pena continuar ali, então ele voltou para a casa dele, deixando-me sozinho. A noite continuou um pouco mais, e depois que meu amigo saiu, passei o restante da noite na sala de estar com as luzes acesas e dormi no sofá. Acordei com a TV ainda ligada entre 3 horas e 4 horas da manhã. Eu não sei o que me levou a voltar para o meu quarto para dormir, mas por algum motivo eu me convenci de que tudo estava apenas na minha cabeça. Adormeci incrivelmente rápido e meu sonho começou comigo na minha cama, no meu quarto, exatamente como estava na vida real, em completa escuridão. Isso era extremamente vívido e uma réplica exata do meu quarto, era tão lúcido quanto poderia ser, quase como estar acordado. Mas em um dos cantos superiores do meu quarto, onde a parede encontra o teto, vi um par de olhos amarelos sujos e furiosos em um corpo mais escuro que o próprio preto, pendurado no meu teto, apenas olhando fixamente para minha alma. Fiquei fixado nos olhos e eles estavam fixados em mim. Fiquei chocado e não conseguia me mexer, mas no momento em que tentei me mover, a figura sombria se moveu para outro canto do teto e então se lançou em minha direção. Acordei suando, segundos antes de ser contatado. O sonho parecia tão real e vívido que acordei literalmente gritando, e uma sensação real de angústia tomou conta de todo o meu corpo naquele momento, me sentindo fisicamente e mentalmente doente. A energia ainda não estava funcionando no quarto, então fui para a sala de estar novamente e passei a noite com todas as luzes acesas, sem dormir bem. Nada mais aconteceu naquela noite, mas até onde posso dizer e pesquisar, a fita de áudio nunca existiu. Passei dias e dias tentando encontrá-la várias vezes em toda a internet, e nada sequer se aproxima nos resultados de busca. A propósito, a energia do meu quarto funcionou perfeitamente no dia seguinte, após o amanhecer, e tem funcionado desde então. Juro que não sei o que aconteceu. Tentei tantas vezes explicar isso de forma racional e encontrar a fita de áudio que ouvimos naquela noite, mas não cheguei nem perto. Meu amigo também não encontrou nada, e ambos nos lembramos disso como se fosse ontem. História 5. Quando eu estava no ensino médio, costumava usar um atalho quando estava atrasado. Era um caminho curto que passava por um cemitério. Uma noite, senti um arrepio percorrer minha espinha enquanto caminhava por lá e, então, pareceu que alguém sussurrava no meu ouvido. Isso me assustou muito, então saí correndo dali. Mais tarde, consegui convencer a mim mesmo de que deve ter sido minha imaginação, mas naquela noite fui provado errado.
Algo havia começado. Acordei no meio da noite e vi uma mulher ao lado da minha cama. Assim que a vi, fiquei instantaneamente paralisado, incapaz de mover qualquer coisa além dos olhos. Mantive meus olhos fixos nela. Ela estava vestindo roupas contemporâneas e tinha cabelos curtos, pairando sobre mim ao lado da cama e estava sorrindo. Ver os brancos dos olhos e os dentes saindo da escuridão era extremamente aterrorizante. Acho que nesse ponto perdi a consciência, porque quando abri os olhos novamente, era de manhã. Se essa tivesse sido o fim da minha experiência com a aparição sorridente, eu poderia considerar-me sortudo, mas infelizmente havia mais por vir. Na noite seguinte, acordei novamente e vi aquela mulher. Tentei fechar meus olhos, mas quando fiz isso, ela começou a sussurrar. Tentei uma tática diferente e repeti para mim mesmo que era apenas um sonho, mas isso não tornou as coisas mais fáceis, apenas me exaustou mentalmente. Isso aconteceu na noite seguinte e nas próximas. Acredito que eu estava visivelmente diferente durante esse período, porque meus pais, colegas de classe e professores estavam todos aparentemente preocupados comigo. Até mesmo estranhos lançavam olhares de simpatia em minha direção. Eu continuei sendo teimoso e dizendo a mim mesmo que era um sonho e que tinha poder sobre meus sonhos. Todos os dias, eu me preparava para minha batalha noturna, mas mantinha o pesadelo da mulher para mim mesmo. Quando me perguntavam sobre isso, eu dizia que estava com dificuldades para dormir. Acho que não conseguia admitir o que estava acontecendo. Parei de ser teimoso e, por volta do 4º ou 5º dia, não tinha mais muita luta em mim. Eu estava pensando em falar com meus pais sobre meu problema, mas naquela noite um salvador apareceu em nossa casa, meu primo. Ele iria passar a noite conosco, pois morava em uma cidade diferente e era mais velho. Ele queria visitar algum museu ou exposição em nossa área, por isso estava passando a noite conosco. Apesar de ser mais velho, ele sempre tinha tempo para mim e queria brincar comigo. Eu estava cansado demais para ser uma distração para ele, o que me deixava triste. Ele me perguntou o que estava acontecendo e se eu estava bem. Eu contei minha desculpa padrão de que não estava dormindo bem. Ele disse que tinha uma solução para mim. Quando fosse hora de dormir, ele me daria um soco no rosto para me nocautear, para que eu finalmente conseguisse dormir. Claro que ele estava brincando, isso me fez rir e realmente me ajudou a relaxar um pouco. Eu tinha começado a temer a noite desde o início disso tudo, e o pôr do sol de cada dia me deixava gradualmente mais ansioso. Mas foi ótimo tê-lo comigo, para ser honesto. Naquela noite, eu adormeci profundamente. Parecia o primeiro sono decente que eu tinha em um tempo. Mas, então, exatamente no horário previsto, acordei durante a noite. Dessa vez, não foi porque senti a presença da mulher, foi por uma razão mais natural. Eu precisava usar o banheiro. Eu queria acordar meu primo, pois ainda estava preocupado com a mulher, mas não queria segurar mais tempo. Então, tive que me levantar. Saí do meu quarto e segui pelo corredor em direção ao interruptor de luz. Deve ter sido apenas uns 5 ou 6 passos de distância, e então, antes que eu percebesse, a mulher estava bem ao meu lado. Meu corpo congelou no lugar e, em seguida, meu pescoço virou contra a minha vontade para encarar a mulher. Ela não estava sorrindo desta vez, era pior. Ela parecia furiosa. Uma série de emoções passou pelo meu corpo. Fui da indignação ao medo. Pensei que poderia ter morrido ali mesmo no corredor. Justo quando estava considerando que poderia ser o fim para mim, as luzes se acenderam e vi meu primo lá. Ele deve ter acordado para usar o banheiro também. Não me lembro muito bem do que aconteceu em seguida, mas achei que ele estava preocupado comigo. Assim que a luz se acendeu, a mulher desapareceu. Acredito que ele não a viu. Quando voltei para a cama, dormi profundamente pela primeira vez em muito tempo e me senti completamente tranquilo.
Quando acordei, meu primo acordou um pouco depois de mim e a primeira coisa que ele disse foi que teve um pesadelo. Em seu pesadelo, ele estava sendo estrangulado por uma mulher de cabelos curtos que sorria com o sorriso mais distorcido que ele já tinha visto. Ele acordou e viu uma mulher no quarto, olhando para ele com olhos arregalados e as mãos em volta de seu pescoço. Basicamente, ele viu e experimentou o mesmo que eu. Ele disse que em certo momento foi libertado brevemente da paralisia do sono e nesse momento fez uma pergunta a ela se ela era um parente, amiga ou alguém que morava ali. Ele então perguntou se ela era um fantasma, mas não obteve resposta e, como ela não dizia nada e continuava estrangulando, ele revidou. Ele disse que bateu com força quanto pôde. Ela estava em cima dele e ele continuou batendo. Ele fechou os olhos e estava ficando sem oxigênio, quando de repente sentiu nenhuma pressão em seu pescoço. Ele abriu os olhos e a mulher havia desaparecido. Então, ele voltou a dormir, o que, para mim, foi bastante chocante. Eu contei a ele sobre minhas experiências e disse que acreditava que a mulher era um espírito que se apegou a mim durante uma caminhada pelo cemitério. Não sei se era um fantasma, mas algo estava me estrangulando com certeza, e definitivamente acertei algo. Ele respondeu que achava que era apenas um pesadelo e nada mais. Ele pensou que poderia ter socado uma parede ou algo assim, mas meu primo tinha hematomas no pescoço na manhã seguinte. Se não estiverem relacionados, é uma tremenda coincidência. Talvez tenha sido apenas um sonho, mas o fato de ter acontecido com nós dois me fez duvidar disso. Aquela foi a última vez que vi a mulher sorridente. A propósito, li online que se você tiver paralisia do sono, pode sair dela tentando estalar a língua repetidamente. Conselho para a próxima vez. História 6. Eu e meus amigos decidimos fazer uma viagem de acampamento para a Escócia, com cerca de 30 pessoas, todos homens. Considerando que estávamos viajando da Irlanda para as terras altas da Escócia, em Lanark, era uma viagem de verdade para a qual nenhuma garota se voluntariou, por ser muito úmida e ventosa e tudo mais. Resumindo, chegamos e montamos nossas barracas e nos preparamos para a primeira noite. Levou mais tempo do que o esperado para chegar lá, então tivemos que montar nossas barracas no escuro, enquanto chovia intensamente. Notei que minha barraca estava sem uma lona protetora que vai embaixo da barraca. Eles a encontraram no dia seguinte. Gritei ousadamente: "Não consigo encontrar minha lona protetora." Um amigo próximo chamado Brian me disse para entrar na barraca dele, que já estava montada, o que acabou sendo a melhor coisa que já fiz, porque não sei se conseguiria lidar com isso sozinho, e fico feliz que Brian estava lá para testemunhar o que aconteceu comigo. O que vou descrever aconteceu do nada. Nós dois deitamos lado a lado, tentando dormir enquanto ouvíamos o vento uivando e a chuva batendo na barraca. Era uma barraca de montanha, então era realmente aconchegante, até que eu ouvi isso. Nós dois ouvimos. Tudo ficou silencioso, quero dizer, completamente silencioso. Não havia mais vento, nem chuva, nada. E então uma menininha riu alto por cerca de 30 segundos. Foi tão arrepiante, é difícil descrever. Parecia que ela estava bem do lado de fora da nossa barraca. Ela realmente parecia ter uns 6 ou 7 anos, porque na época eu tinha uma irmã mais nova com idade semelhante. Eu tinha por volta dos 30 anos agora, e tinha uns 18 ou 19 quando isso aconteceu. Foi uma risada perturbadora, quero dizer, bem na porta, apenas uma fina camada nos separando. Embora eu não pudesse vê-la, nunca me senti tão assustado. A sensação e a sensação que eu estava sentindo eram tão ruins, eu nunca me senti tão desconfortável antes, nunca. Todo o meu corpo ficou gelado e travado de medo. Era uma risada alegre misturada com algo travesso e sinistro, tudo ao mesmo tempo. Quando ela parou de rir, não foi uma risada que foi diminuindo, como se ela estivesse correndo embora.
ela simplesmente parou abruptamente, no meio. Imediatamente, ambos olhamos um para o outro e eu disse: Brian, você ouviu isso? E ele respondeu: sim, uma garota rindo. Não pensamos imediatamente em algo paranormal. Na verdade, ambos pensamos que havia uma garota do lado de fora, às 2 horas da manhã, nas terras altas da Escócia, perdida e precisando de ajuda. Então, nós dois entramos em pânico e saímos correndo para ver nada além de colinas escuras ao nosso redor. Saímos da barraca em cerca de 30 segundos, e ninguém teria conseguido chegar tão rápido pelas terras altas. Ambos sentimos um medo que nos uniu e pulamos de volta para a barraca. Não sei por quanto tempo ficamos lá, temendo que ela voltasse a rir. Até hoje, Brian e eu nunca sentimos um medo como aquele antes. Descobrimos depois que aquelas colinas eram onde mulheres e crianças inocentes foram assassinadas durante uma guerra civil escocesa nos anos 1290. Ei pessoal, aqui é o Carlos. Muito obrigado por ouvir. Espero que vocês tenham gostado das histórias de hoje. Se gostaram, deixem um comentário. Vocês podem me dizer curtindo, comentando, se inscrevendo e apertando o sino. Todas as coisas regulares. Se vocês quiserem ver mais histórias assustadoras, podem clicar nos links na tela agora. E gostaria de agradecer imensamente aos meus inscritos do canal por me apoiarem, por sua ajuda. Se vocês quiserem ver mais vídeos, sigam os links para saber como. Mas até a próxima. Sejam incríveis. Nos vemos na próxima.